Vamos nessa. Seguindo aqui no nosso módulo de estruturas lógicas, dentro desse bloco, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o terceiro conceito, que é o de indeterminação ou contingência. Então, entendo, uma proposição pode ser necessariamente verdadeira, que é a tautologia. Ela pode ser necessariamente falsa, que é uma frase, uma proposição que a gente vai chamar de contradição. E pode ser que eu tenha uma proposição que possa ser V ou F. Você jamais vai me ver ao longo dessas aulas de lógica proposicional falar que eu vou ter uma proposição que vai poder ser V e F. E se aí do outro lado você quis me ouvir falando isso, não foi o que eu disse. Eu não posso ter uma proposição que seja V e F ao mesmo tempo. E isso fere o princípio da não contradição. Mas eu posso ter uma proposição indeterminada. Uma proposição que possa ser V ou que ela possa ser F. Não entendi, Brunão. Como não? Você tem conhecimento aí sobre a tabela do conectivo E? Tenho. Então vem cá, deixa eu te explicar uma coisa. Ó. Tabela do conectivo E. Olha para esse exemplo que está aqui. Tabela básica do conectivo E. Combinações VV, VF, FV e FF. Certo? Aí quando eu fizer lá P e Q, V e V vai ter que dar V, V e F vai ter que dar F, FV vai ter que dar F, FF vai ter que dar F. Você está percebendo o que eu estou te dizendo? Sempre que eu tenho uma proposição da forma P e Q, essa proposição ela é uma indeterminação. Por quê? Porque ao final eu tenho possibilidade de valores que são V, assim como eu tenho possibilidade de valores que são F. Então se eu chegar para você e falar, por exemplo, olha, eu estudo e trabalho. Estudo e trabalho, entenda o básico da coisa. Estudo e trabalho é uma sentença indeterminada. Por quê? Porque estudo e trabalho pode ser verdadeira, e aí em que situação que essa sentença seria verdadeira? Ora, se as duas partes fossem verdadeiras. Mas estudo e trabalho pode ser falsa. Em que situação? Ora, se pelo menos uma daquelas duas ali fosse falsa, a minha frase seria falsa. Então você consegue perceber? Estudo e trabalho é uma sentença da forma P e Q, que é uma forma indeterminada. Por que indeterminada? Porque ela pode ser V, tem possibilidade dela ser verdadeira, assim como tem possibilidade dela ser falsa. Quando a sentença é uma tautologia, vamos nos lembrar do exemplo que eu dei lá, o mais manjado de tautologia? Estudo ou não estudo. Quando eu afirmo uma coisa, coloco um ou e nego exatamente aquilo que eu disse. Velho, estudo ou não estudo, não tem jeito. Estudo ou não estudo é sempre verdade. Então é uma tautologia. Estudo e não estudo é o P e não P. É um caso que sempre vai ser falso. Então estudo e não estudo é um exemplo de contradição. Agora, não é só a tabela do E, não. Tabela de qualquer conectivo vai ser uma indeterminação. Pensa comigo na tabela do Si, então. Tabela do Si, então, a gente sabe que a única linha falsa é a linha do V com F, que vai dar F. Fora isso, todas as combinações têm que ser V. Então, quando eu coloco para vocês, por exemplo, se o indivíduo nasceu em Minas, então ele é brasileiro. Se o indivíduo nasceu em Minas, então ele é brasileiro. Ora, essa frase ela é necessariamente verdadeira? Não. Ela pode ser verdadeira? Pode. O cara pode ter nascido em Minas e pode ser mineiro, né? Que é o exemplo, inclusive, que a gente usa lá quando a gente está construindo a tabela verdade. Ele pode não ter... se o indivíduo... Peraí, que o exemplo que eu quero usar não é esse, não. É o da capital e o do estado, certo? Se o indivíduo nasceu, por exemplo, em Belo Horizonte, então ele é mineiro, para poder ficar mais simples aqui a minha explicação. Se o indivíduo nasceu em Belo Horizonte, então ele é mineiro. Tem como essa estrutura, que é de uma condicional, se P então Q, tem como essa estrutura ser verdadeira? Tem. Quando? Ora, se o cara nasceu em BH, nasceu em Minas, a frase seria verdadeira. Ah, o cara não nasceu em BH, mas nasceu em Minas. É possível que isso aconteça? Sim. Pegar um indivíduo, por exemplo, que tenha nascido em Governador Valadares, ele não nasceu em Belo Horizonte, mas é mineiro. Posso pegar um indivíduo que não nasceu em Minas e que não é mineiro? Desculpa, que não nasceu em Belo Horizonte e que não seja mineiro? Sim, posso pegar um indivíduo que nasceu na cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, não vai ter nascido no estado de Minas. Agora, eu estou te mostrando situações em que uma estrutura de frase como essa é verdadeira. Agora, essa estrutura tem como ser falsa? Sim. Como que uma estrutura do tipo, se o indivíduo nasceu em Belo Horizonte, então ele é mineiro, seria falsa? Ora, se eu estivesse te mostrando um indivíduo que nasceu em Belo Horizonte, estivesse dizendo que ele não é mineiro, certo? Então, falemos do básico, para você conseguir entender, porque você não pode, nesse ponto do curso,
criar uma ideia equivocada do tipo, ah, o Bruno falou para mim então, eu vou ter proposições que vão poder ser V e F. O Bruno falou para mim então que tem proposições que são indeterminadas, que é porque então elas não têm valor lógico. Não, cara, isso é o básico do que a gente está falando lá desde o início do curso. Proposição é toda sentença que me passa uma ideia de sentido completo e que possa ser V ou F. No caso das indeterminações, a única coisa que eu não consigo garantir é que elas são necessariamente V ou necessariamente F. Vão ser proposições em que a gente vai ter ali alguma alternância, que é o que eu trago aqui na definição, e que vocês têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque quando eu coloco aqui, olha, ou seja, quando o seu valor lógico se alterna de acordo com os valores lógicos. Quando eu falo que o seu valor lógico se alterna, não quer dizer que ao final eu tenho que ter a alternância de valores do tipo, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Não é isso que está aqui, certo? A questão da alternância, porque tem gente que às vezes acha que o alternar seria assim, ó, VF, VF. Não é disso que eu estou falando. A alternância é no sentido de, ao final, eu ter pelo menos um V, pelo menos um F, certo? Então fiquemos aqui, ó, com o basicão. Espera aí que eu apertei o botão errado. Aqui, pronto, isso. Ó, uma proposição é uma indeterminação ou contingência quando não é uma tautologia ou quando não é uma contradição. Ou seja, quando não é necessariamente V, nem necessariamente F. Quando o seu valor lógico se alternar, de acordo com valores lógicos das proposições componentes. Ok? Então aqui nós temos, olha, casos particulares de indeterminação. Então tenho lá P e P, ou P, se P, então não P. Todos esses modelos aqui são modelos que vocês rapidamente, facilmente poderiam demonstrar. P e P, V e V, V e V vai dar V. F, F vai dar F. Consegue perceber? Ao final, eu não tenho só um valor lógico. Quando eu faço V e V, dá V. Quando eu faço F e F, dá F. Então aqui no final tem alternância de valores. Tem pelo menos um V, tem pelo menos um F. Então a sentença é uma indeterminação. P ou P? De novo, o caso, né, manjado de tautologia, por exemplo, é o P ou não P. Aqui é P ou P. Quando eu digo o seguinte, eu estudo ou eu estudo. Quando eu falo para você que eu estudo ou que eu estudo, eu estou aumentando a minha frase, mas no fim das contas eu estou afirmando que eu estudo e isso que está aqui no fim das contas vai ser uma indeterminação. Eu estudo ou eu estudo. De qualquer maneira, isso pode ser tanto verdade como pode ser mentira, certo? V ou V daria V, F ou F daria F. E aí, ao final, eu tenho alternância de valores. Eu tenho pelo menos um V, eu tenho pelo menos um F. Alternância de valores, entenda como ter pelo menos um V, ter pelo menos um F, tá bom? E a mesma coisa aqui com o se P, então não P. Se P, então não P, seria algo do tipo, tenho lá a minha P que é verdadeira, a minha negação de P seria falsa. Tenho a minha P que é falsa, a minha negação de P seria verdadeira. Se eu fizer verdadeiro com falso, vai dar falso. Se eu fizer falso com verdadeiro, vai dar verdadeiro. E aí, olha, eu tenho pelo menos um V, pelo menos um F. Então seria um caso de indeterminação, certo? E olha, gente, na sequência dos blocos que a gente foi tratando aqui desses conceitos, o tempo que eu gastei para a explicação, ele é um excelente indicativo do quanto cai ou não cai em provas. Para tautologia, a gente gastou um tempo razoável, certo? Por quê? Porque é disparado dos três conceitos o que mais aparece em provas. Contradição, a gente gastou ali um tempinho menor. Para indeterminação, eu não preciso ficar gastando meu latim. Por quê? É o conceito que menos aparece em prova, certo? Então aqui, a questão, por exemplo, até da técnica do absurdo para indeterminação, aí não vai fazer muito sentido. Por quê? Como a indeterminação é o V ou F, eu não tenho aquela ideia do jogar ao contrário, certo? Porque quando é tautologia, beleza. Se eu estou falando que é tautologia, eu suponho que seja F. Se eu estou falando que é contradição, eu suponho que seja V. Eu estou falando que é uma indeterminação. Pô, mas aí, de qualquer maneira, você vai ter que brincar com alguma situação em que você possa gerar valor tanto V quanto valor lógico F, certo? Então, até para a técnica do absurdo, aqui a gente não vai fazer sentido eu trabalhar com vocês. Os exemplos que eu trouxe, então, são de situações em que a gente possa, de alguma maneira, aplicar esses casos particulares. Então, dá uma olhada nessa situação que está aqui, em que eu tenho um colchete com uma condicional do tipo se P, então o que eu R. E um outro colchete com uma condicional do tipo se P, então R ou Q. Seguido aqui, ou precedido, na realidade, de uma negação. O que eu preciso que você perceba? Que o que está aqui dentro desse colchete é exatamente o que está aqui dentro desse colchete. Bruno, mas agora, velho, agora deu ruim. Agora deu ruim, sabe por quê?
E você está comigo aí, ó, já há um bom tempo aqui nesse módulo de estruturas lógicas, falando que o sim, então, que ele não é comutativo, que não pode trocar a ordem, que barará, pererê. Aí aqui você está trocando a ordem no sim, então, Bruno. Não pode fazer isso. Oi? Que ordem? Que ordem que eu estou trocando no sim, então? Não, porque ali, ó, tá aqui o R e ali no final tá R o quê? Você trocou a ordem no sim, então. Não, não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de trocar a ordem, você não pode trocar o que está lá como consequente e mandar para frente como antecedente. Você não pode pegar o que está como antecedente e mandar para trás como consequente. Mas o que eu fiz aqui não tem problema nenhum, porque eu estou fazendo uso da comutatividade do conectivo OU, cara. Eu não troquei o OU de lugar na condicional, consegue perceber? Aqui, então, a gente tem a confirmação de que o que está dentro desse parênteses, ó, que eu tenho, na verdade, dentro desse colchete, é exatamente o que eu tenho aqui, olha, dentro desse segundo colchete. E aí, o que eu vou ter é basicamente isso, olha, eu vou chamar esse P, então, que é o R de A, então eu vou ficar com isso aqui, olha. Se A, então, não A, ok? Tenho aqui a minha sentença A, numa condicional, com a negação da própria sentença A. A, então, não A, é um exemplo de indeterminação ou contingência, conforme nós vimos aqui, certo? Ah, mas aí aqui estava com P, não P. Ah, mas aí me ajuda, né? A letra aqui é o de menos. De qualquer maneira, tem uma condicional de uma sentença com a sua negação. E aí, meu amigo, isso aqui é uma indeterminação com certeza. Então significa que se você fosse fazer mesmo a tabela, seria uma tabela com quantas linhas? Seria uma tabela com 8 linhas. É possível que você faça aí essa sua tabela com 8 linhas? Claro, não se discute, certo? Só que há necessidade de se fazer a tabela aqui com 8 linhas? Não, por quê? Na pior das hipóteses, mesmo que você tivesse construído uma tabela verdade, você pode construir uma tabelinha verdade aqui com 2 linhas apenas, e aí você consegue fazer a demonstração formal de que aquilo ali é uma indeterminação, tá bom? Então consegue perceber aqui que não vai nem fazer muito sentido a ideia da técnica do absurdo. Ah, eu vou supor que aí para ser indeterminação ela tem que ser o quê? Não, para ser indeterminação ela teria que ser ou V ou F, e aí você acaba não saindo do lugar, certo? Porque aí de qualquer maneira você tem que mostrar que tem pelo menos uma combinação que dê V e pelo menos uma combinação que acabe dando F, tá? Então, feito esse exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse último que eu trouxe para vocês aqui, e também é só para assustar, mas que eu sei que aí do outro lado você já está mais tranquilo e seguro nessa altura do campeonato, não tá? Ah, tô, Bruno. Ah, que bom, isso mesmo, eu quero que você me passe essa confiança aí. Vamos lá, ó. O negócio é o seguinte, o que está aqui dentro desse colchete, A e B e C. A e B e C. Desse somente se é. Desse somente se é. Qual que foi a única coisa que eu mudei aqui, ó? Troquei a ordem porque eu tinha um OU, mas eu posso fazer isso quando eu tenho OU? Claro que eu posso. Então aqui, ó, sem problema nenhum. Tá tudo lindo, ó. O que está dentro desse colchete é exatamente o que está aqui dentro desse colchete. E aí o que eu tenho aqui então é isso, olha. Eu tenho lá I. Ah, mas eu não lembro de cabeça o que é esse P e P. Não tem problema. Ó, VF, VF. Certo? A minha P, VF. A minha P, de novo, VF. Se eu fizer V e V, vai ter que dar V. Se eu fizer F e F, vai ter que dar F. Então, essa que está aqui é uma indeterminação ou contingência. Tá bom? Muito bem. Tá feita essa. Se de qualquer maneira na sua prova cair alguma situação, você sabe o que você pode fazer. E outra. Bruno, então quer dizer que se for cair em determinação ou contingência, ele necessariamente tem que me enfiar num caso particular? Claro que não. Se foi essa a ideia que ficou ao final desse bloco, vamos corrigir. Eu te falei. Tabelas verdade básica dos conectivos, e, ou, se, somente se, elas são indeterminações, né? O ou, são indeterminações e não se enquadram nesses casos particulares. O que eu estou te dizendo é que se na sua prova ele for questionar alguma situação a respeito de ser indeterminação ou contingência, você vai ter que mostrar que vai ter pelo menos uma combinação que dê V, pelo menos uma combinação que dê F. Ah, mas eu fiz aqui e vi que dá sempre V. Ora, se for sempre V, é porque você mostrou que é uma tautologia. Ah, mas eu fiz aqui e mostrei que é sempre F. Ora, então nesse caso seria uma contradição, aí você invalida, certo? Mas não necessariamente tem que se trazer a ideia de uma indeterminação atrelada aí a algum dos casos particulares, tá? E até por conta disso, uma menor tendência também de ser cobrado em prova. Se de tudo vier, o conceito básico que você tem, tá bom? Fecho por aqui então, um forte abraço. Valeu.